fazer a nossa preparação. Todos os nossos dados, idade.
E depois das encruzilhadas dos caminhos, chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que entraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei lhe disse aos servos: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, e muitos são os chamados, poucos escolhidos. Expressão, né? Já devem ter ouvido.
Então a gente recebe esses convites e a gente percebe esses convites porque depois a gente fica pensando, né, na consciência da vida. Deveria ter agido de qual jeito, de qual forma. E quanto maior é o fortalecimento dessa aliança entre Deus e nós, mais dignos nós seremos e maior também vai ser o nosso, né, perante a nossa correlação com Deus. Também porque nós merecemos, através dos nossos comportamentos, através da compreensão, e não só porque Deus achou bonitinho. Ah, Rafael criou um perfil no Instagram e faz o evangelho todo domingo à noite. Vamos dar um bônus hora aí pra ele porque ele merece. Não, não é assim. Ah, o Rafael aceitou um trabalho social no centro. Dá um bônus aí pra ele porque ele merece. Não é assim. Não é assim que funciona. Essas boas atitudes, essas atitudes, elas são extremamente válidas. Mas se as minhas atitudes não representarem aquilo que eu trago aqui, não representarem aquilo que eu estudo, aquilo que eu acredito, não me trouxer o mínimo de consciência para que a minha atitude seja representativa em relação a que eu estou falando, não vai, no mínimo, não vai ter sentido. Nada disso vai valer ou vai ter um crédito enorme porque eu não compreendi. E eu vou chegar num assunto um pouco mais profundo desse tópico. A Camila achou que o rei foi muito radical. O rei foi radical, eu vou chegar não matarás, mas aquele ali pode? Não furtarás, mas aquele que me furtou pode? Eram bem sim. Mas as pessoas não entenderam e não quiseram participar. Então, acabaram dando continuidade nos seus afazeres, ignoraram esse convite e não foram para a festa, deram prioridade para outras coisas. Aí eu pergunto para vocês, se alguém chega para vocês e fala assim, olha pessoal, eu viro para vocês, né? A gente se conhece de relação do dia a dia. Aí eu viro para vocês de manhã, a gente trabalha todo mundo junto. Aí eu viro para vocês, pessoal, ó, vai ter uma festa na minha casa amanhã às 8 horas da noite. Vocês vão simplesmente aparecer na minha casa às 8 horas da noite? Ou vocês vão ficar pensando, pô, mas quem que vai nessa festa? Quantas pessoas vão estar lá?
Eu preciso levar alguma coisa? Levar comida? Levar bebida? Vai ser rateado? A gente vai pedir alguma coisa para comer? Vai ter jogo? Vai ter música? Vai ter alguma coisa? Ou a gente só vai bater papo? Então, a gente vai ficar. Eu quero mais informação. E talvez esses primeiros convidados também não entenderam o recado. Eles queriam mais. E aí, um segundo convite, no caso, foi enviado. E os servos entregaram algo um pouco mais detalhado a pedido do rei, né? Como que seria essa festa? Qual tipo de comida? Ela estaria pronta ou não? Tinha até o cardápio, olha que legal. Mas não foi suficiente para essas pessoas. Para outras, né? Porque além delas ignorarem, elas rejeitaram esse convite. E elas destilaram o ódio delas em cima dos servos que os agrediram, né? E os mataram. Então, de novo pensando na questão alegórica, esses servos como os profetas que antecederam Jesus, que vieram depois, né, que prepararam a terra para a vinda do Cristo, que anunciaram a chegada de um Messias, a vinda de um Salvador, também não tiveram efeito, né? A vida material ainda era muito mais forte do que a vida espiritual para aquelas pessoas e elas acabaram sendo martirizadas e mortas. E aí, eu faço o mesmo questionamento que eu fiz na semana passada, né? Jesus seria bem-vindo, né, nessa terra dos dias de hoje? Quantas pessoas no mundo atual, se alguém anunciasse o Cristo, aceitaria numa tranquilidade? Ou pessoas que viessem em nome de Jesus? Já veio, né? A gente já tem uma outra referência do que essas pessoas que mataram os profetas. E não acreditavam neles e tudo. Mas nós já enxergamos de uma forma diferente porque o Cristo já esteve entre nós. Mas quantas pessoas que se dizem de bem, e eu tenho certeza que essas pessoas também se diziam de bem, se diziam de família, mas na vida atual são pessoas que nas redes sociais, na intimidade, acabam destilando ódio, babando raiva, né, contra as pessoas que justamente não dizem ou não concordam com a crença delas. E na semana passada alguém até citou o padre Júlio Lancelotti, mas quantos pastores, quantos padres, quantos grupos ou mesmo voluntariados espíritas realizam diversos trabalhos sociais, alguns na calada da noite, né, trabalhos de acolhimento, e são criticados por pessoas que não têm nada a mais do que bater no peito e dizer, não, eu sou cristão. Se a verdade dela fosse a única verdade. E para essas criaturas, lá no passado, a verdade delas era o que interessava e quem tinha poder matava. E aí um dia eu ouvi uma frase, pra gente finalizar esse trecho, que eu peguei pra mim. Eventualmente, quando a gente vê alguma coisa relacionada
que os selecionados não quiseram. Então vamos abrir geral. Quem quiser comparecer vai ter acesso. Mas tinha uma condição, que era estar trajado com as vestes de núpcias, trajes próprios para o casamento. E o que isso quer dizer? Que estar trajado, né, na veste de núpcia apropriada para aquele momento é estar num estado de pureza de espírito, num estado em que aquela criatura aceitasse toda a verdade que aquelas bodas teriam para oferecer para ela. E quem não estava com as vestes, por exemplo da parábola, não estaria pronto ainda para absorver todo aquele conhecimento. Não estaria pronto para aquela transformação. Vamos participar desse casamento. E aqueles que aproveitam essa boda, esse casamento, estão lá confraternizando, são justamente aquelas criaturas que ouviram a mensagem, independente da sua condição, que absorveram aquela mensagem, tentaram e colocaram em prática. Lembra quando Jesus diz que os humildes são os bem-aventurados? São aquelas criaturas resignadas. Então, assim, foram aqueles que aceitaram o convite, que baixaram a cabeça, que se prepararam para estarem dentro de um ambiente que às vezes nem era próprio para eles, mas tiveram coragem, tiveram vontade, tiveram resiliência, para que estivessem em um ambiente onde eles fossem bem tratados. E aí eles são os bem-aventurados. Então que a gente possa, assim como esses humildes, é claro, né, também ficar muito atento aos convites que a gente recebe. Com humildade, fazer uma análise para aceitá-los ou não. Que a gente possa aceitar esses convites sempre que forem vivenciar no bem, que seja vivenciar o amor, que seja vivenciar o perdão, que seja vivenciar essa, que seja a gente vivenciar a solidariedade para com os nossos irmãos, porque tudo isso será merecimento para nós, para nossa evolução. E isso nos levará a um caminho de paz. Isso nos levará a um caminho de felicidade. Então, se a gente quer trilhar, se a gente quer buscar esse caminho,
Ramalho, por Odair Naldin e família, por Fred Menarbini e família, pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, bem pela saúde da Adnet, pela questão espiritual, mental de Arthur, Alane, Wagner e Alice, a Maria Artemisia Amaral da Silva, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, a Aline e família, a Joyce Moraes e família, Pedro Vitor e família. Pelos desencarnados, Maria de Lourdes, a Cid, da família Marim, a família Batista, a família Fontanello, a família Vaz e a família Marco. Pelo Neroaldo Pontes, a família e pela saúde mental e espiritual, todos. A Pedro Pontes e também, a Beatriz Borges e família, Janis Cleide e família, Rebeca Barros e família, e por todos que auxiliam as vibrações da Ellen. Ao Bonnie Clay Preston Leite, a Alexandre Gomes, a Gabriel Preston, a Edileuda Dente, Ser Farma também. Aos desencarnados Alberto, a José dos Santos, a Vitor Roberto dos Santos, e pela saúde física, mental da família e espiritual da família Costa e aos desencarnados Adriana, João, Maria, Joel e Eva. Pela família da Michele, Jorge Vasco Ornieski, a Mary Teresa Ornieski, Daniel Ornieski. Também pela saúde, a Márcia Oliveira,